No livro de Isaías, capítulo 43, a partir do verso 18, vamos ler o 18 e o 19. Isaías 43, 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Agora mesmo ela está saindo à luz. Será que vocês não o percebem? Eis que porém um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Somente até aí. Quem recebe essa palavra, diga amém. Amém. Vamos orar mais um minutinho. Amado Deus, eterno e poderoso Pai, estamos reunidos em nome do Teu Filho Jesus, pedindo que a Tua palavra venha ao encontro dos nossos corações. Que o Senhor venha ministrar, que o Senhor venha falar, Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, trazer o novo, aquilo que o Senhor tem para nós nesse tempo. Eu creio que o Senhor tem algo a fazer nesse tempo, nesses dias, nessa noite, em cada vida que aqui está. E eu não só creio que o Senhor tem a fazer, como o Senhor já está fazendo desde que chegamos aqui. Senhor, abre os nossos olhos da fé, para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que nós possamos visualizar pela fé aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Fala conosco, que não venha eu na minha limitação, mas o Senhor, que é perfeito, o Teu Espírito Santo possa usar a minha vida como um simples instrumento. Que o Senhor possa falar com cada um de nós nessa noite. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Irmãos, eu creio que Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, em nossas vidas, em nossas famílias. Quem acredita nisso, diga amém. O que nós estávamos falando a respeito disso ontem aqui com os jovens é que Deus, Ele não é apenas o Deus do ontem e nem o Deus do amanhã, mas Deus é o Deus do hoje. Deus, nesse exato momento, está fazendo algo na sua vida e na minha vida. Quem recebe, diga amém. Deus, Ele não vive das glórias do passado, das glórias passadas. Ele é o Deus do agora. Só que, queridos, muitas vezes nós, diante das situações que passamos, não percebemos aquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo e nós não percebemos. A oportunidade está passando debaixo do nosso nariz e nós não pegamos. Deus está dando a oportunidade. Hoje você tem uma oportunidade de sair daqui abençoado. Quero ouvir um amém? Hoje a tua história pode ser transformada, não amanhã. Hoje Deus pode fazer. Deus quer fazer algo nesse tempo na sua vida. Deus quer fazer algo nesse dia na sua vida, no momento em que você vive, independente do que você esteja passando, se você está em crise ou não. Agora a pergunta é: será que eu e você estamos prontos para aquilo que Deus está fazendo? E a palavra é sobre viver coisas novas. Diga comigo, viver coisas novas. Quem quer isso? Diga amém. Coisas novas. Deus gosta de fazer algo novo. Agora a pergunta é: será que eu e você estamos prontos para viver aquilo que Deus quer fazer? Porque se nós queremos algo novo, entenda que isso exige de nós posturas novas. Exige de nós uma nova visão, exige de nós uma mudança, uma nova renúncia talvez, de algo que você ainda não renunciou, né? A pergunta é: Deus quer fazer algo novo, mas eu estou pronto? Estamos prontos para o que Ele está fazendo? O que eu percebo é que muitas vezes Deus quer mudar, Deus quer fazer, mas nós resistimos. Sabe, a mudança, muitas vezes nós resistimos à mudança, porque aquilo que é velho, ainda que seja um problema, você já conhece, não é verdade? Eu lembro que eu trabalhei num lugar e uma pessoa, uma mulher que trabalhava com a gente foi promovida. Todo mundo queria aquela promoção e chegou a vez dela.
E eu disse para ela assim: fulana, que bênção, hein? Parabéns! Está animada para a tua promoção? E ela com um semblante baixo, meio cabisbaixo, mas assim, eu estou me sentindo estranha. Eu falei: mas por quê? Você foi promovida, a porta abriu para você. Mas assim, e o lugar que a gente trabalhava era um lugar muito difícil, né? Ninguém gostava, fala bem a verdade. Todo mundo trabalhava ali, estava esperando, era só um trampolim, né? Ele dizia que você não estava doida para sair daqui, e agora que você conseguiu. E ela falou uma coisa interessante. Ela disse assim: com todos os problemas que tem aqui, com as dificuldades, eu já me adaptei. Eu sei como lidar, é chato, é estressante, ganha pouco, porque ele ia passar a ganhar mais, mas eu sei lidar com isso. Agora eu vou ganhar mais, mas eu não sei como é que vai ser, eu estou com medo. E isso é exatamente o que muitas vezes nós trazemos, mas não conscientemente como ela, mas lá no subconsciente. E tem pessoas que se auto-sabotam. Quando tem a oportunidade de sair daquela estagnação, parece que ela dá um jeito de dizer não para aquilo e ficar estagnada no mesmo lugar. Ou seja, Deus abriu a porta para o novo, mas a própria pessoa não quis, não adentrou, não deu passo para frente, porque o medo segurou ela. Sabe, tem pessoas que parecem que, não, esse nível aqui tá bom, Deus quer te elevar de nível, amém? Espiritual, emocional, nos seus relacionamentos, na sua família, na sua empresa, no seu emprego. Quem recebe, diga amém. Muitas vezes parece que tem uma tampa que colocaram em cima de você ali, e essa tampa te impede. Tem pessoas que parecem assim: não, mas a minha família é muito simples, se eu passar disso aqui parece que está traindo a família, né? Parece que não quer crescer. Deus te chamou para crescer, para ir além do que seus pais foram. Quero ouvir um amém. Muitas vezes eu ficava assim, né? Como pastor, por exemplo, todos sabem que meu pai foi um excelente pastor, um grande pastor. Aliás, diga-se de passagem, né? Tirando a falsa modéstia, meu pai foi um pastor muito melhor do que eu. Meu pai foi um pastor assim que até hoje é uma referência que eu não consegui alcançar em certos níveis, né? Do que ele fazia, de como ele conseguia evangelizar, de como ele conseguia abraçar todo mundo. Mas a nível de crescimento, eu como pastor já tive um resultado ministerial maior do que os meus pais. E eu fico olhando assim e falo: Senhor, não é justo. Eu queria que meu pai estivesse aqui porque ele merecia o crescimento, né? Quantas vezes nós tivemos um grande crescimento como igreja, e eu pensei assim: poxa vida, meu pai que tinha que estar aqui. Mas muitas vezes o Espírito Santo falou assim: você só colheu esse crescimento porque teu pai roeu o osso, porque teu pai semeou, arou a terra. Você pegou uma terra muitas vezes preparada e é fruto do trabalho dos seus pais. Todo pai quer ver o filho crescer mais. Quantos são pais aqui? Diga amém. Você não quer ver seu filho sendo melhor do que você? Quantos querem? Diga amém. Mas parece que nós muitas vezes ficamos limitados, né? Então assim: não, aqui tá bom, né? Poxa, meu pai, coitado, ele chegou, já tá bom demais. Não, queridos, Deus quer te levar muito mais além de onde você chegou até agora, de onde chegar nos teus pais. Você vai crescer em nome de Jesus, amém? Quem recebe, diga amém. Agora, queridos, existe também alguns bloqueios. Projeta para nós versículo 18, que é o primeiro versículo. Nós vamos ficar nesses dois mesmo hoje, né? Vamos trabalhar esses dois. Não fiquem lembrando das coisas passadas e nem pensem nas antigas. Tem coisas que bloqueiam a nossa mente. Nós ficamos, parece que, presos ao passado. Não vos lembreis das coisas passadas. Não é que Deus quer que você tenha amnésia, não é que Deus quer que você ignore o que aconteceu, não. Mas muitas vezes o primeiro passo para o novo, né, é uma decisão nossa de estar aberto para aquilo que Deus tem para fazer. A gente muitas vezes tem um método que a gente não abre mão, um estilo de ser que Deus está falando: muda isso.
mas a gente está preso, por exemplo, a tradições. Tradições podem nos prender. E muitas vezes uma saudade, o que eu vou chamar de saudade estéril. Que é quando a pessoa fica com aquele saudosismo assim, antigamente que era bom. Ela fica presa às vitórias do passado, né? E a gente fica olhando para o passado assim, mas antes os cultos eram bons demais, né? Os louvores de antigamente eram melhores. Quem já falou isso? Além de mim, já estou confessando aqui. Queridos, mas a Bíblia vai dizer que Deus é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã eternamente. Quem pode dizer amém? Então, o hoje, esse saudosismo, e eu contei aqui para os jovens antes, que eu sempre tive como referencial o ministério dos meus pais, mas esse ano de 2026, eu já estou completando 20 anos de ministério pastoral. Você acredita num negócio desse? E já fazem 20 anos que eu sou pastor? Nem eu estou acreditando num negócio desse, eu e a minha esposa, né, Bruno? Que coisa, 20 anos. Só que ainda eu tenho lá os primeiros passos, lá quando eu era pequeno, tem os irmãos aqui, né, dessa época, ainda é uma referência. E muitas vezes, eu lembro que em 2021 ou 2022, não vou lembrar agora, nós fizemos aniversário da igreja lá na chácara do Edson, porque não tinha espaço para fazer onde a gente estava, lembra disso? Fizemos lá na chácara, enchemos de cadeira aquele lugar, umas 300 e pouca cadeira, não sei quantas cadeiras, colocamos, fizemos um vídeo, mostramos o ministério dos meus pais, o início da obra, lá da igreja metodista ainda, antes dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, e foi uma bênção, e eu fiquei pensando, mas aquela época era maravilhosa, como era bom, como era demais, e daqui a pouco Deus teve que me corrigir. Não que não seja tudo o que eu falei, o que eu imaginava, mas Deus parecia que naquela época não tinha problema, e que agora era horrível, e que as pessoas eram problemáticas, e que as pessoas não correspondiam, e Deus começou a me mostrar que eu estava errado. Deus começou a me mostrar que não era assim. E sabe o que Deus me fez? Lembrar dos problemas das igrejas que meu pai pastoreou. E aí, queridos, filho de pastor tem um problema, ele acaba ouvindo, querendo ou não, acaba ouvindo muita coisa. Por exemplo, quando eu era pequeno, do nada, chegava alguém lá em casa, de madrugada, estava dormindo, aí você acordava com aquele barulho, gente falando, orando, demônio manifestando, casamentos, conselhos, adultérios estavam sendo corrigidos ali, confissão de pecado, e eu lá no quarto, às vezes acabava ouvindo, e eu ouvi tanta coisa, e parece que o Espírito Santo me trouxe à memória os problemas, trouxe à memória as confusão, traição, gente que mentiu, que traiu, que foi embora, que dividiu a igreja, e o Espírito Santo foi me mostrando tanta coisa, e aí eu falei, Senhor, hoje está muito bom, né? A nossa igreja é uma bênção.